Salve galera, João Augusto Coronário para vocês com mais um vídeo aqui do canal. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Seu nome real é Sergei Kravnov. Sergei Kravnov era membro de uma família czarniana aristocrata russa, na época dos grandes czares. E aí ele era membro de uma família muito influente e poderosa na época da aristocracia russa. Seu pai era um nobre frio e implacável que valorizava a força e desprezava qualquer tipo de fraqueza. E a família de Sergei era uma família muito nobre e influente na época da, dos czares ali. Com a Revolução Russa, a família do Sergei perdeu seu status e a sua riqueza, forçando-se a fugir do país. Quando eles fugiram do país, eles entraram em decadência e a sua vida luxuosa também ficou meio decadente. Sergei Kravnov usou os seus últimos recursos, os seus últimos espólios de dinheiro, para provar ao mundo que ele era muito mais do que um riquinho, que ele era algo como o homem superior, que ele era literalmente o principal predador do mundo. Ele já não estava mais em busca de dinheiro, mas em busca de se provar como o cara mais forte, o cara mais implacável da natureza. Então ele usou o dinheiro que tinha para viajar para a África e caçar os maiores e mais temidos animais do mundo, o que deu muito certo. Logo, Sergei Kravnov se tornou um caçador lendário, conhecido como Kraven o Caçador. Sob a alcunha de Kraven o Caçador, ele se tornou um dos maiores e mais notórios caçadores do mundo, sendo pago por muita gente, mundo afora, para traficar coisas de animais mesmo, né? E assim ele ganhava dinheiro. Assim ele conseguia dinheiro, né? Traficando itens contrabandeados de animais selvagens, como chifres de rinoceronte ou qualquer outra coisa desse tipo. E assim ele conseguia dinheiro. Mas os animais já não satisfaziam Craven. Ele ia para a África, caçava animais e ia, contrabandeava as coisas e tal, fazia dinheiro, mas aquilo ali já não bastava. Ele já tinha perdido a emoção daquilo ali. Foi então que Craven o Caçador conheceu uma mulher. Ele conheceu uma xamã, né? Uma sacerdotisa chamada Calypso. E essa sacerdotisa, ela deu a ele uma poção que o concedeu habilidades sobre-humanas, concedendo a ele força, velocidade, resistência, tudo em nível sobre-humano, além de sentidos super aguçados. Ele escuta mais, ele vê no escuro, ele consegue rastrear cheiros com mais facilidade, o que tornou as caçadas ainda mais enfadonhas para Craven o Caçador. Ele já conseguia o dinheiro dos animais contrabandeados, mas para ele aquilo era muito fácil. A emoção de caçar um leão da montanha para ele era como se tivesse um gato doméstico. Então ele passou a procurar outras coisas para caçar, cada vez presas maiores. Foi então que Craven o Caçador descobriu que dava para fazer uma escalada na sua caçada. Ele não precisava caçar mais animais selvagens, não precisava ir atrás de leões da montanha, de ursos pardos ou de rinocerontes. Ele poderia caçar o Alexei, o rino, que era um humano com habilidades sobrenaturais. Ele poderia caçar a tigresa branca ou poderia caçar o Homem-Aranha, o herói do local. E ele passou a ter fixação por caçar meta-humanos, porque já não caçar animais já não trazia para ele a euforia da caçada. Craven, o caçador, tinha como presa o Homem-Aranha, o herói do asfalto, o amigão da vizinhança. Ele entendia que as habilidades únicas do Homem-Aranha o tornavam uma presa digna e faziam ele ser um alvo digno de caçada. Porque para Craven nunca foi sobre dinheiro. Tudo bem, ele conseguia lucrar bastante com peles de animais silvestres, com chifres de rinocerontes e coisas assim, né? Conseguia usar o contrabando para lucrar bastante, mas nunca foi sobre dinheiro. Ele queria provar para o pai dele, para a família dele, para o pessoal, que ele ainda era um excelente caçador, um homem superior, apesar de que o Império Czarniano já não existia mais, né? Já não existiam czares na Rússia, ele ainda queria se provar como o maior, entendeu? Para ele nunca foi sobre dinheiro. Ele conseguia lucrar bem com contrabando, mas essa não era a intenção dele. Então, quando ele percebeu que a caçada de animais não fazia mais a adrenalina subir como fazia antes, ele passou a caçar meta-humanos. E quando ele descobriu que o Peter Parker, ou melhor, que o Homem-Aranha, porque ele não sabe o que é o Peter Parker, né? Que o Homem-Aranha derrotava meta-humanos, e ele começou a caçar esses meta-humanos e percebeu, não, esse cara é o predador natural daqui, então eu vou caçar o maior predador que tiver. Ele foi atrás do Homem-Aranha.
Craven passou a viver sobre um código, e depois que ele recebeu a tal poção lá da Xamã Calisto, ficou ainda mais fácil. Então, assim, ele passou a viver sobre um código. O código dele é o seguinte: ele vivia para caçada. Ele não queria dinheiro, ele até podia lucrar, mas ele não priorizava o dinheiro, e ele priorizava o desafio. Ele acreditava que a civilização enfraquece o homem, e que quanto mais fácil é a vida do homem moderno, mais fraco o homem moderno se torna, e que só um homem selvagem, um predador verdadeiro, é digno de respeito. Isso fez com que, ao ouvir falar do Homem-Aranha, que era o predador natural dentro da cidade, o tornasse a presa definitiva. E, com a captura e a derrota do Homem-Aranha, ele poderia se considerar o maior caçador do mundo. Só que, embora Kraven e o Caçador tivessem diversas caçadas contra o Homem-Aranha, e sim, ele deu trabalho para o Homem-Aranha diversas vezes, o Peter sempre dava um jeitinho ali, né, de dar uma sacaneada no Kraven e acabar prendendo o Sergei Kravnov, o que frustrava ele ainda mais e aumentava o desejo de caçar o Homem-Aranha. Kraven não caça para viver, ele vive para caçar. A vida dele é uma eterna caçada, um eterno encontro da melhor presa possível para que ele se torne o melhor caçador do mundo. E em algumas histórias, Kraven, o caçador, é diagnosticado com uma doença terminal e ele decide que quer morrer em combate, decide que quer morrer em uma caça e não em uma cama de hospital. O que também prova que, ao invés do conceito que ele tinha de que a modernidade transforma o homem em um homem fraco, e que a superioridade do homem está justamente na caçada e no instinto de caça, no instinto selvagem do homem. E isso torna Kraven o Caçador um dos vilões potencialmente mais perigosos do Homem-Aranha. Embora o Homem-Aranha tenha derrotado ele algumas vezes consecutivas, e ele tenha um fascínio pelo Homem-Aranha, considerando o Homem-Aranha a presa definitiva, ainda assim o Homem-Aranha sofreu algumas complicações para capturar ele, porque o Kraven não é um cara tipo fácil. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo sobre Sergei Kravnov, ou Kraven o Caçador. A gente volta amanhã com outro vídeo aqui do canal.